O funcionamento do nosso projeto é simples, seguro e eficiente. Primeiro, a empilhadeira se posiciona em frente à bobina que está armazenada no mezanino. Em seguida, o dispositivo adaptado que fica acoplado aos garfos da empilhadeira é alinhado com o centro da bobina. Após esse alinhamento, o eixo central do dispositivo é inserido no eixo da bobina. Logo depois, o braço articulado é acionado, travando a bobina de forma firme e impedindo qualquer movimentação durante o transporte. Com a bobina totalmente presa, a empilhadeira realiza a retirada e o deslocamento da carga de forma segura, sem que o operador precise subir no mezanino ou fazer esforço físico para movimentá-la. Ao chegar ao local de destino, o braço articulado é destravado, o eixo é retirado da bobina e o dispositivo fica pronto para iniciar um novo ciclo de operação. Com esse sistema, eliminamos o transporte manual em altura, reduzindo riscos significativamente de acidentes e esforços ergonômicos dos operadores, além de se tornar o processo mais rápido, seguro e eficiente.